Eu sou a Valéria Borges e eu falo sobre dependência emocional. As coisas que nos aconteceram lá atrás, os nossos conflitos, as nossas dificuldades, geraram em cada um de nós emoções. E essas emoções, elas não foram trabalhadas, elas ficam guardadas. Quando surge uma situação semelhante, a primeira coisa que a gente vai sentir são aquelas emoções lá do passado. Além de sentir as emoções que nós trazemos do passado, a gente também tem uma tendência a desenvolver o que? A ansiedade. Para que esse fato que aconteceu lá no passado, que está se repetindo agora, não me traga problemas. Então, quando a gente começa a perceber que o nosso comportamento ele está sendo totalmente conduzido por nossas emoções que não foram elaboradas e hoje eu sinto o mesmo sentimento, a mesma situação e projeto uma outra emoção do futuro, significa que eu não consigo sair do lugar. Você pode dizer assim para você mesmo, para você mesma, o que esse sentimento me traz com essa situação. Esse sentimento traz o quê? Essa emoção precisa ser resolvida. Essa situação não foi elaborada. Quando eu começo a questionar isso, eu estou começando a perceber que eu tenho que desenvolver habilidades emocionais para pensar, para parar e conversar com os meus sentimentos e com as minhas emoções, porque elas precisam assumir um outro lugar dentro de mim. E por que esse sentimento está acontecendo agora de novo? Porque a emoção desperta em mim um gatilho de um desapontamento que foi muito forte. Esse é o sentimento. As perguntas que a gente precisa fazer com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Agora, as nossas emoções também estão ligadas ao nosso comportamento. Depois que você passa pela situação, que você faça as perguntas, o que é o sentimento, o que esse sentimento quer dizer para mim, o que eu posso fazer de diferente, porque eu trago novamente essas emoções, qual é a intensidade dessas emoções, essas emoções vão me paralisar até quando? Se você não consegue dar um nome à tua emoção, significa que elas estão confusas dentro de você, elas ainda estão fortes, elas ainda têm potência. O que você faz, além de sentir aquele abalo naquele momento? O tom da sua voz muda, você se constrange ou diante daquela pessoa, ou diante daquelas pessoas que trazem lembrança daquele fato ocorrido. Você fica nervoso, nervosa, você fica ansioso, tudo isso é comportamento trazido por emoções lá atrás, que precisam ser melhor elaboradas. E quando a gente tem habilidade emocional, a gente consegue resolver isso. Depois que a gente percebe o nosso comportamento, vem as nossas interpretações, as nossas deduções. A gente começa a pensar. E muitas vezes o significado que a gente dá para os desconfortos da vida é diferente do fato em si. Por quê? Porque quando a gente para pensar, entra o quê? Juízo de valor. A gente precisa expressar o nosso sentimento e expressar a nossa emoção. Agora é mão na massa, você vai começar a desenvolver a sua habilidade emocional. Você só vai fazer essa trilha transformadora com aquela questão que tira você do sério, com aquilo que te incomoda, aquilo que não resolveu lá atrás ou aquilo que se repete novamente e que você associa que é uma situação parecida. Você vai pegar um papel, escrever 4 colunas. Primeira, nome da emoção. Segunda coluna, você vai identificar a causa. Terceira coluna, você vai identificar o comportamento. Quarta coluna, você vai questionar as suas emoções, tá? Então vamos lá. Traga agora aquilo que te incomoda. Você vai descrever o sentimento em poucas palavras. Isso é muito importante quando a gente identifica a nossa emoção e consegue dizer o porquê daquela emoção. Isso é habilidade emocional. Sinta a emoção, dê um porquê você está sentindo aquilo. Segunda coluna, identifique a causa. Quando você identifica a causa, você traz elementos do passado que ainda estão na sua lembrança e eles precisam de um outro significado.
Quando você identifica a causa, você pode dizer a você mesmo que naquele momento você sentiu. Só que agora é um outro contexto, é uma outra emoção. A causa talvez não é mais a mesma. Claro que o fato não muda, mas o significado, a causa talvez para você não é mais a mesma. Talvez você possa trazer um outro sentimento. Terceira coluna, identifique o comportamento. Importante você dizer o que você sentiu e o que você fez. Comportamento é o que a gente faz. E o que você gostaria de ter feito. Quarta coluna. Agora você vai questionar as suas emoções. Quando você questiona as suas emoções, você vai se colocar agora. Você vai desenvolver a sua habilidade emocional neste momento. O que você sentiu no momento agora era apropriado? Você vai trazer aqueles sentimentos do passado? Eles estão gritando ainda dentro de você? Quando você faz essa pergunta, você está dando a você a possibilidade de desenvolver uma nova habilidade emocional com esses sentimentos. Essa situação que você viveu, você pode controlar? É no ajuste que a gente começa a entender as nossas emoções. É no ajuste que eu posso dizer, bom, isso já passou. Possa trazer um elemento novo para essa situação e eu não preciso mais ficar curtindo estas emoções que está causando dentro de mim dependência emocional. E o que eu devo fazer? Aceitar essa situação? Tolerar? Ou dar um outro significado? Quando a gente começa a trazer o cenário para o presente, você consegue pensar com os elementos que você tem hoje para dar um outro desfecho à situação. Por isso que esses elementos são importantes para que a gente desenvolva essa habilidade emocional de entender, investigar, questionar as nossas emoções, os nossos sentimentos e o nosso comportamento. É aí que nasce a habilidade emocional. Questione o que eu estou sentindo. É para tanto? O que eu posso fazer de diferente? Qual outro pensamento que eu posso dar a essa situação? Eu tenho que me questionar o tempo todo. Quando eu estou me questionando, eu estou buscando outras saídas. Eu estou buscando um mundo de possibilidades para que eu não fique apenas em uma única ideia fixa na crença de que eu fui magoado, eu fui machucado. Gente, habilidade emocional é a gente começar a desenvolver os recursos que nós temos hoje. E nós temos muitos recursos e a gente não se dá conta. Então, essa trilha transformadora pode te ajudar nesse sentido. Questionar até que ponto você vai alimentar os teus pensamentos e os teus sentimentos com a emoção que ficou lá atrás. E a vida que segue. É assim que a gente consegue dar um outro significado e a partir de hoje, desenvolvendo essa habilidade emocional em ter outras alternativas de vida. Para a gente não depender emocionalmente do que as pessoas falam, colocar inteligência nas suas emoções e não se deixar levar pelas sugestões das pessoas, porque elas querem de nós respostas emocionais. É uma ferramenta maravilhosa para você superar a dependência emocional. E se você ficou comigo, eu te agradeço e te espero no próximo vídeo.